de base para a mensagem de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 25 até o 37. Lucas 10. E diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-o e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado, pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhes disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que ele tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Tá? Vamos fazer uma oração? Pai bendito, Pai santo, Deus poderoso, maravilhoso de poder e graça, Pai das luzes, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, que nós estamos reunidos aqui nessa manhã, como o corpo de Cristo, Pai, como a sua igreja, que Ele comprou pelo seu próprio sangue, meu Pai. Senhor, gratos estamos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa manhã, que o Senhor possa nos abrir o entendimento, Senhor, para que nós possamos reter tudo que vem da sua mensagem, da sua escritura, tudo aquilo que o seu servo Otávio vem trazer para nós hoje, que o Senhor possa usá-lo como ferramenta nas suas mãos, Senhor, que o Senhor possa inspirá-lo através do Espírito Santo, meu Pai, para que tudo que ele venha falar, Senhor, venha da parte do Senhor, Pai. Nos abençoa nessa manhã, Pai, que estamos em adoração ao Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, através do seu servo também. No nome santo de Jesus, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Que bom estarmos aqui. Eu estou muito feliz. Quando o Alexandre me falou desse evento, há muitos anos eu sonho com algo que fosse parecido com o que o Cante é para a música, que nós tivéssemos algo assim para a pregação. Eu pensava sozinho lá nos meus cantos e um dia o Alexandre me falou: olha, tem um evento. Eu sonho com uma igreja de Cristo forte no Brasil. Amém. E isso passa por vocês. Uma igreja de Cristo forte no Brasil são bons pregadores. A igreja cresce quando temos pregadores inflamados e cheios da palavra de Deus, do Espírito Santo, motivados com a ânsia de ganhar almas. São vocês. Vocês são essas pessoas. Eu não quero nem dizer que serão essas pessoas. Vocês já são. Que Deus
já nos usa desde da nossa eternidade. Ele já nos está nos preparando. Posto isso, deixa eu me ater à pregação. Você já ouviu falar dessa parábola do bom samaritano? Alguém aqui nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano? Teve alguém aqui que nunca ouviu? Todo mundo já ouviu. Talvez essa seja uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento. Se não a mais, mas uma das mais com certeza. E por causa disso, talvez seja uma das menos conhecidas. Porque quando nós conhecemos alguma coisa muito e nós ouvimos muitas vezes, nós ficamos na superfície, nós ficamos com aquilo que já entenderam, que já falaram. E chega, às vezes, de eu ouvir a mesma pregação sobre a parábola do bom samaritano em domingos seguidos. Um irmão pregava no domingo, aí vinha um irmão visitante pregar no domingo seguinte e ele pregava sobre a parábola do bom samaritano. Já aconteceu isso com você? Isso é muito sério. É interessante que, ainda assim, era boa a pregação, porque a parábola é tão boa e tão profunda. Deixa eu falar um pouco sobre o contexto dessa parábola para nós podermos apreciar um pouco melhor, de início, a gente já ter uma ideia um pouco mais do que está acontecendo. Capítulo 10 de Lucas, e eu quero dar essa sugestão para você, sempre que vai fazer um estudo, veja o que vem antes e o que vem depois. O capítulo 10 de Lucas vem depois do capítulo 9 de Lucas. Questão fácil de matemática, né? E depois vem o capítulo 11. Mas vamos dar uma olhadinha no final do capítulo 9 de Lucas. Os discípulos tiveram uma discussão sobre quem era o maior. E no versículo 51, eles passam por Samaria. Eles estão indo para Jerusalém. Veja o versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Aí, você falando, por onde eles estavam passando aqui? Qual é o lugar? Samaria. E como que os samaritanos receberam Jesus? Não receberam. Eles não quiseram. Por quê? Porque eles perceberam no semblante de Jesus que ele estava resolutamente indo para Jerusalém. E o que acontecia em Jerusalém? Tudo aquilo que os samaritanos não gostavam. Não é que os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos também não gostavam dos judeus. Era um mal recíproco. Eles se detestavam mesmo. Aí você fala, não, quando que eles se detestavam? Bom, alguns anos antes da vida de Jesus, houve um grupo de samaritanos que invadiram o templo de Jerusalém e jogaram ossos humanos. E eles, como se diz, eles estragaram o templo. Tem uma palavra para isso, que o cara sumiu a palavra. Mas profanaram, obrigado. Eles profanaram o templo de Jerusalém e foram os samaritanos que fizeram isso para irritar os judeus. Pensa o quanto os judeus, os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, pensam como essas pessoas gostam dos samaritanos. Eles ofenderam gravemente o ponto alto do judaísmo, o templo de Jerusalém. E eles foram lá e profanaram aquele negócio. Como é que os judeus veem os samaritanos? Agora, isso vamos dizer assim, é a última gota de uma saga de 300, 400 anos de rivalidade. É uma rivalidade muito profunda, muito arraigada no coração dos dois povos. E Jesus está pregando as boas novas do Evangelho, passando por Samaria, e o que os samaritanos falam? Queremos não. Você é judeu e você está indo lá para Jerusalém. Passa para lá.
a revolta ou a resistência deles é tão grande que o apóstolo João, o apóstolo do amor, o queridão, o filhinhos, sabe? Aquele apóstolo que escreve sobre o amor de Deus, filhinhos, ele é todo meio, né? Mas esse apóstolo, junto com o irmão dele, Tiago, fala para Jesus: Senhor, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir essa galera? Bom, não é porque eles são samaritanos, não, mas rejeitaram e tal. Não, a ideia é boa. E aí Jesus falou: então, vocês me entenderam bem, né? Nossa missão aqui. Nós não viemos para destruir, nós viemos para salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus está na missão dele. Enfim, passado algum tempo, Jesus envia então os 70, e eles vão por todo lugar pregando, e há um grande sucesso, é estrondoso, é muito bom o resultado dessa campanha que Jesus manda aos seus discípulos. Eles saem, as pessoas recebem Jesus, e Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu, o poder de Satanás foi reduzido, Satanás está sendo derrotado porque o Evangelho começou a ser pregado, o reino de Deus está na terra, e agora Satanás não tem mais poder. Glória a Deus, coisa boa. E agora estão reunidos aqui, e aí no 25, no capítulo 10, certa ocasião, então, depois de tudo isso, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Um perito da lei. Quando a gente pensa no perito da lei, no mestre da lei, como é que você pensa nessa pessoa? Como é que vem na sua mente um perito da lei? Um escriba? Um fariseu? Quando nós pensamos nesse personagem, ele é o seu herói ou ele é o seu vilão da sua história? Normalmente nas nossas histórias a gente pensa: é o vilão. Fariseu? E pode, chuta que é macumba, né? Não é bom não. Fariseu não é bom, certo? Mas isso é a nossa visão agora, que nós lemos o Evangelho, os confrontos de Jesus com os fariseus. Mas os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles eram os mocinhos. Ora, veja só, ele é mestre do quê? Da lei. Da lei. Que lei? De Deus. Da lei de Deus. Você acha que esse cara era apegado com a palavra de Deus? Quem aqui é apegado com a palavra de Deus? Amém. Nós? Sabe quem é esse rapaz? Somos nós. Ele tem um apreço pela palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, ele foi para Ebenezer. Entendeu? Eu estou enaltecendo Ebenezer aqui, viu? Não falo isso aqui, eu estou dizendo que Ebenezer é um centro de estudo que leva a palavra de Deus a sério. É isso que eu estou dizendo. Ele então é alguém comprometido com a palavra de Deus. Agora, por algum motivo, esse rapaz resolve fazer uma pergunta. Rapaz, estou falando rapaz, mas ele pode ser um velho. Ele se levanta, e ele mostra muito respeito. Quando alguém se levanta para conversar com um rabi, e ele está olhando Jesus como um rabi, ele vai chamar Jesus de rabi. Ele fala assim: é mestre. Ele chama Jesus de mestre. A palavra é rabi. Rabi é assim, é um nível alto de um respeito. Ele está pelo menos chamando Jesus como equivalente. Ele está dizendo: mestre, o senhor entende da lei. Ele se levanta com todo respeito, e aí diz o texto que a pergunta dele vai ser para pôr Jesus à prova. Aí nós não sabemos que tipo de prova. Por que ele está tentando testar Jesus? O que ele quer testar? Ele quer saber o que de Jesus? É isso, né? Talvez não tenha uma intenção ruim. Talvez seja só, ele quer saber realmente se Jesus concorda com a mesma linha de pensamento dele. Seria mais ou menos como a gente perguntar para alguém se você é calvinista ou arminiano. Seria mais ou menos assim: a sua igreja é tradicional, histórica, ou vocês são pentecostais? Você fala em línguas, Jesus? Né? Jesus não falava em línguas, só para deixar um detalhe nessa discussão. Então, ele faz essa pergunta para Jesus, e às vezes a gente acha que tem uma maldade na pergunta dele. Eu prefiro pensar, talvez ele não tivesse maldade. Vamos deixar essa pergunta neutra. Ele quer testar Jesus no sentido que ele quer saber sobre qual é o posicionamento de Jesus sobre algum aspecto. E ele pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta boa. A pergunta é boa ou não?
que essa? Cadê meu livro? Boa pergunta. O que faço para herdar a vida eterna? A pergunta é muito boa, mas a princípio, quando a gente olha a pergunta, parece que ela está errada. Não parece que está errada? O Gabriel. Parece que está errado, Gabriel? Parece. Como é que você herda alguma coisa? O que você faz para ser herdeiro? Alguém tem que morrer. Não, alguém tem que morrer, mas alguém morrer não resolve. Você não é herdeiro de nada. Você tem que ser o herdeiro. Seu herdeiro. Você tem que ser o herdeiro. O que você faz para ser o herdeiro de alguém? Vamos dizer que eu queira ser herdeiro do Elon Musk. O Elon Musk está muito novo, né? Vamos achar um cara mais velho. O Bill Gates está mais velhinho, né? Uns 15 anos ele já vai. Então, vamos pensar, vou querer ser herdeiro do Bill Gates. Eu quero ser rico, mas quero ser rico logo, né? Senão, vou ser rico velho, não vai adiantar nada. Muito velho, eu já estou bem. Mas vamos dizer que eu quero ser herdeiro do Bill Gates. Bill Gates, quero ser seu herdeiro. O que eu faço? Eu posso falar para ele, Bill Gates, eu não sei mesmo quem é meu pai biológico, vamos fazer um exame de DNA?